Estamos alegres porque essa é uma data especial e espiritual. Hoje é o domingo no qual nós celebramos o Pentecostes. A palavra Pentecostes quer dizer 50, porque esse dia se deu 50 dias após a última Páscoa de Jesus aqui com os discípulos, a instituição da ceia. Portanto, é um momento de superação, é um momento novo, é um momento que se renova na vida da gente como um bálsamo espiritual contra as dores da vida confusa aqui embaixo na terra. Então nós vamos abordar o registro deste momento que está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, mais especificamente, Atos do Espírito Santo de Deus através dos apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. E vamos até o versículo de número 13. Fala sobre a descida do Espírito Santo. Diz-nos assim a passagem bíblica. Enquanto alguns irmãos estão procurando, minha boca já secou, porque é um momento de grande emoção. E nós que temos o sangue doce, seca a boca. Todos acharam? Então vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do sol, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amados, para a gente entender melhor o que significou esse registro do Pentecostes, nós temos que nos transportar ao contexto. Na vigília, aprendemos a perguntar o que isto quer dizer. Por que isso aconteceu neste tempo? E esse tempo foi um tempo de grande confusão. Quando Deus criou o homem, havia só um idioma, havia uma só língua. E essa língua era exercitada toda a tarde quando Deus
ao entardecer, no paraíso, ia conversar com o primeiro casal, Adão e Eva. Não havia estresse, não havia cansaço, o trabalho era light, o trabalho era dar nome aos animais, dar nome às plantas, era um prazer a vida. Mas aí aconteceu a primeira tragédia, que foi o pecado. Aí os homens, o primeiro casal, perdeu o paraíso. E esse primeiro pecado foi crescendo, 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 até que chegou um dia em que eles estavam numa planície, a humanidade, os homens, todo mundo se entendendo, se juntaram para construir uma torre para chegar aos céus e serem iguais a Deus. Não é? O espírito de Elon Musk tomou conta daquele povo e eles queriam fazer uma cidade lá no céu. Elon Musk quer fazer uma em Marte, né? O homem mais rico do mundo. Então Deus olhou para aquilo e falou: vai ser daí para pior. E Deus colocou o homem no seu lugar, que é aqui na terra por enquanto. E aí, aquele lugar se chamou Babel, porque ali começou uma grande confusão, porque os homens que estavam construindo aquela torre, um edifício à arrogância humana, não conseguiram chegar até o trono de Deus. Deus, mais uma vez, mostrando que Ele, e não os homens, controla a história. E aí, por conta disso, foi uma confusão não só de línguas. Diz-nos o texto que eles se espalharam, cada um foi para o seu canto, e a confusão começou. Porque, como eles não se entendiam mais nas ideias, e Deus não é Deus de confusão, aquele lugar passou a se chamar Babel, e nós passamos a conviver com essa dificuldade de falarmos a mesma língua. E nesse espírito, Jesus veio ao mundo e fez o inverso de Babel. Ele atraiu pessoas de todos os povos, ele como mestre dos mestres, para aprenderem de novo, fazerem um caminho reverso na linguagem dos céus. Porque quando o Espírito opera, a gente entende a língua, na nossa própria língua, de acordo com a nossa necessidade, a gente recebe de Deus a nossa porção. E é significativo, esse dia se dá 50 dias depois da Páscoa, que é uma festa de libertação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sendo no Antigo a libertação da morte dos primogênitos para quem tinha a marca do Cordeiro na porta, nos umbrais de sua casa. E no Novo Testamento, um testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Ah, sim. Bom, para que não haja confusão, alguém tem um polo preto que está na frente de uma garagem? De repente não é daqui, não é? Ninguém se manifestou, acho que não. Tá? Então, amados, no Novo Testamento, a festa da libertação, a Páscoa, é ressignificada com a ressurreição de Jesus Cristo, num tempo em que havia muito medo na terra. Depois que Jesus morreu com requintes de crueldade, os discípulos, os apóstolos, ficaram com medo. Todo mundo ficou junto num só lugar, escondido, para não morrer assassinado também.
Quando Jesus ressuscitou, havia um momento de incertezas. Quando os guardas foram lá, as autoridades do sistema do mal que o crucificou, viu que ele não estava mais lá, tentaram subornar os guardas. Igualzinho à situação dos dias de hoje, né? Tentaram subornar, tentaram fazer uma narrativa daquele fato que é verdadeiro. Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou e permaneceu convivendo, aparecendo aos discípulos por 40 dias, dando instruções. Jesus disse para eles estavam ansiosos. Quem aqui tem ansiedade? Né? Todo mundo, nós vivemos o século da ansiedade. Se tem que acontecer, que aconteça logo. Parece que Deus estava devagar. Parece que o Messias estava demorando a vir, aí ele veio no tempo de Deus. Parece que Deus estava demorando para mandar alguém para libertar Israel do domínio de Roma, dos Césares, dos ídolos. E Deus está fazendo isso no tempo certo. Agora Jesus morreu, Jesus ressuscitou, eles viram, estavam ansiosos, vamos fazer acontecer, que nem um crente novo convertido, vamos evangelizar, vamos sair, nós não temos tempo a perder. E Jesus falou para eles, muita calma nesta hora, permanecei em Jerusalém, juntos, até que sejais revestidos do poder do alto, para terdes a autoridade de levar adiante a grande comissão de proclamar o Evangelho, ensinar os estatutos de Deus a todas as nações. Espera o meu comando. Como cantamos aqui, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. O trabalho vai ser feito, mas calma, porque quando nós estamos afoitos, nós atropelamos as coisas. E assim o foi. E eles continuaram escondidos. Depois dessas instruções de Jesus, eles foram para o cenáculo do templo. O primeiro culto lá, depois que aconteceu tudo isso, onde vieram pessoas de todos os lugares entender aquele momento que chacoalhou as estruturas do mal vigentes na terra. E aí veio o Pentecostes, neste contexto de grande pressão, que é uma amostra do que vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus cumprir aquilo que ele prometeu, dizendo, assim como o viste subir, ser assunto aos céus e ser coberto pelas nuvens, esse Jesus também voltará e todo olho verá, né? Desde o Oriente até o Ocidente, ou Ocidente até o Oriente, de um lado a outro dos céus, todos verão o Jesus voltando, o nosso Senhor, para nos salvar. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o único Senhor. E a gente só pode crer nisso pela ação, pela unção do Espírito Santo de Deus. E no meio desta grande confusão, que era a vida naquela época, que é a vida nos dias de hoje, que era a vida depois de Babel, os homens experimentaram o derramar do Espírito Santo de Deus, que é um dom dos céus, concedido aos discípulos de Jesus, segundo o qual passaram a falar em outra linguagem, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Para quê? Para edificação da multidão de homens piedosos, vindos de todas as nações, que ouviam a voz de Deus na sua própria língua. E este é o grande milagre do Pentecoste.
Pessoas como nós, cada um veio de um lugar, cada um veio de uma tradição familiar, cada um veio de uma realidade cultural, realidade econômica. Nós somos muito diferentes. Deus, quando fez a cada um de nós, guardou a forma num lugar muito especial. Nós somos únicos. Você é única, você é único. Que nem que você, não tem ninguém nesta terra. Porque Deus estava muito inspirado quando fez cada um de nós. E o que acontece? Cada um de nós é um mundo à parte. Tem as suas necessidades, tem os seus medos, tem os seus defeitos, tem as suas inseguranças. Mas diante de Deus, o Espírito nos faz compreender que sem Ele nada podemos fazer. O Espírito de Deus convence essa humanidade decaída do pecado, de que somos pecadores, do juízo, que a base do trono de Deus é a justiça, e do juízo, porque o Deus que ama é o Deus que corrige por amor. E essa é uma grande dificuldade. Desde que o homem se rebelou contra Deus e perdeu o paraíso, é se sujeitar à autoridade de alguém. E esse Espírito veio, tocou em cada um de nós em um determinado momento, e nós nos convertemos a Ele. Estamos sujeitos ao senhorio de Jesus Cristo. E o senhorio de Jesus Cristo, pela ação do Espírito, quem vive no Espírito, dá o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Paz, amor, né? E outros que eu não me lembro, mas só coisa boa. Fala aí, Raquel. Bondade, né? Benignidade, é tudo de bom. Essa é a vida boa que Deus tem para nós. Só que o espírito de Babel continua militando contra Jesus, contra a igreja de Deus. É por isso que é muito fácil criar uma confusão na igreja. E o diabo é doido para ver o circo pegar fogo. O diabo é doido para ver o escândalo na igreja. O diabo não pode suportar a igreja em paz, porque ele sabe o poder que existe, que opera pela unção do Espírito, quando nós estamos juntos, todos remando para o mesmo lado, todos obedecendo a Deus, todos em comunhão, que é a base da nossa espiritualidade. O milagre de Deus pegar nós, cada um de nós tão diferentes, e fazer de nós um só corpo. E isso é muito legal. Isto agrada a Deus e agrada a gente. Porque ninguém é tão autossuficiente que possa viver essa vida com Deus sozinho. Não é bom que estejamos sós. E não só o homem, a mulher também. Não é? Não é bom. Ninguém é feliz sozinho. Às vezes é necessário nos retirarmos e nos isolarmos para orar. Mas, a rigor, somos seres carentes de estarmos juntos. E foi isso que aconteceu aqui. Os que falavam sabiam o que estavam falando, porque Deus dava o discernimento, era uma concessão divina. Falavam em línguas de fogo, era como o som de um vento impetuoso. E o termo usado biblicamente para definir o Espírito é o pneuma, o sopro de Deus. E imagina no templo, aqui, foi em Jundiaí que aconteceu. Soprando o barulho de muitas águas, a natureza louvando a Deus. E um dos símbolos do poder de Deus é o movimento das águas. Um dos símbolos do poder de Deus é o mar, que ninguém consegue segurar, pode fazer os diques, mas quando o mar está enfurecido, ninguém segura. Quando as águas, mesmo dos rios,
estão em movimento, elas geram um temor, porque não dá para controlar. Vejam o que acontece hoje em nosso país, no Rio Grande do Sul. Nunca aconteceu isso antes. Mas as águas se precipitaram por N razões, e aconteceu 3 metros, mais de 3 metros de altura, a inundação. Então, naquele culto, eles ouviam essas línguas, ouviam esse movimento com o som de um vento impetuoso, com o som de muitas águas, e em cada alma havia temor. Todo mundo que estava com medo, teve mais medo e depois parou de ter medo, porque foi o poder de Deus manifestado ali. E os apóstolos, os líderes, foram grandemente usados naquela atmosfera, transformando a confusão criada pelos homens que mataram Jesus e queriam matar os seus discípulos e queriam matar todos os ensinamentos que ele deixou para nós, numa nova linguagem, com medo. E esses homens passaram, eles sempre passam, não é? Eles passaram, mas o nome de Jesus permanece até hoje, nos nossos lábios, no nosso coração. Ele está à direita do Pai, Ele é nosso advogado diante de Deus, e nós cremos nisso pela ação, pelo derramar do Espírito de Deus em nós. E tudo o que acontece historicamente tem um propósito. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e aquele derramar do Espírito marcou o início da Igreja de Deus, que permanece até hoje, da qual nós fazemos parte. Foi tão intenso que todos esses que estavam lá voltaram para o seu local de origem, levando essa mensagem. Começou a ação missionária da igreja de ir por todo o mundo e levar essa verdade libertadora do Evangelho, essa unidade provocada pela linguagem dos céus, para todos os lugares do mundo de então. E é por isso que nós estamos aqui. Só que com o passar do tempo, nós corremos o risco de pensarmos que isso virou lenda. Isso foi no passado. E aí nós passamos a repensar o que Deus quer falar conosco, a nós, nessa palavra hoje. O Pentecoste, essa experiência desses irmãos que transformou as suas vidas. Quando você vai um pouquinho para frente na Bíblia, você vai ver como viviam os convertidos. Viviam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar é continuar apesar das dificuldades. Partia o pão de casa em casa, né? Acho que eu ia engordar naquele tempo, porque hoje já está menos intensa essa prática, mas é muito gostoso comer o pão de casa em casa, não é? Até vigília tem que ter pão. Pão com goiabada, oh, coisa boa. Mas é gostoso, a gente gosta de partir o pão juntos. Nós amamos, porque você só se senta para comer com quem você tem intimidade. No momento em que estamos à mesa, estamos de frente uns para os outros. Era o momento mais difícil para Judas, porque as pessoas falsas não conseguem olhar olho no olho. E nós não. Temos a nossa identidade no partir do pão. E o que mais? Em cada alma havia temor. E, como havia uma atmosfera de paz, os apóstolos, que eram os pastores da época, eles não estavam preocupados em ficar apaziguando briga de quem quer brigar. Eles se dedicaram à sua vocação, que era ministrar o ensino da palavra com poder e autoridade. E havia sinais e prodígios. E aí, esse era o maior projeto evangelístico, sabe por quê?
Porque diz-nos a palavra que naturalmente, olhando o que acontecia entre os cristãos, ia aumentando o número daqueles que haviam de se salvar. Porque é tão bom quando isso acontece com a gente, que todo mundo queria. O que a gente quer de bom para nós, a gente quer para os outros. Agora, Jesus nunca nos iludiu dizendo que seria moleza. O Espírito de Deus atuando, as maravilhas acontecendo, aí sempre tinha um espírito de porco para dizer: estão embriagados e zombando. Então, nós sabemos que Jesus teve que conviver com isso também, né? Judas estava lá, aquela mulher maravilhosa, acho que foi Maria, irmã de Lázaro, com aquele unguento, preparando Jesus com o perfume caríssimo, dinheiro de uma vida inteira. Ela chegou, molhou os pés de Jesus, enxugou os pés dele com os seus cabelos, aquela maravilha acontecendo. Aí vem a boca santa, boca de secar pimenteiro do Judas. Ai, para que tudo isso? Porque toda essa abundância que temos vem do Senhor e é para Ele que nós oferecemos. Para que tudo isso? E a Bíblia nos diz, disse isso porque era ladrão, roubava da bolsa. E Jesus falou: olha, os pobres sempre tereis convosco, mas esta mulher, e mulher não tinha voz, mulher não era contada, mulher sofria desde sempre. Em todo lugar que for pregado esse evangelho, o que essa mulher fez, ela está fazendo história, será pregado o que ela fez. É uma inspiração. E esse momento permanece uma inspiração. Mas o diabo sempre vai tentar esvaziar o momento do nosso culto, o momento da ação do Espírito. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele matou Jesus. Ele, como ele não tem argumento, depois deste momento, depois da retumbância, depois dessas maravilhas, começou a perseguição da igreja. Porque o inimigo, ele se apresenta como liberal, mas não tem conversa. Ele é autoritário. Ele vem para roubar, matar e destruir. E a igreja sempre, se ela quiser seguir Jesus, ela vai se manifestar através do poder de Deus para destruir as obras do diabo, que por uma só palavra cairá. Ele já está debaixo dos nossos pés, aleluia, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que promove esta Babel entre os homens, esta confusão em nível macro, em nível geral. Você vê que o mundo está por um fio, né? O que tem de maluco querendo explodir o mundo, né? Nunca vimos tanto se manifestar, nunca vimos tanta bomba, né? E no nível pessoal, no nível das famílias, o que a gente vê de conflitos em famílias, de rebeldia. E outra coisa, esses caras, esses tiranos, eles tentam subverter tudo aquilo que se chama ensino da palavra de Deus. Nunca houve tantas aberrações que eles faziam antigamente ainda escondido. Hoje é na cara dura, é aberto para quem quiser ouvir e se indignar. E nós temos que permanecer firmes pela unção do Espírito, porque é só na unção do Espírito que a gente consegue. Sem o Espírito de Deus, que Deus deixou para nos consolar, porque nessa guerra a gente chora, né? Morre gente. Em muitas nações, em muitos lugares, ser cristão é uma decisão de vida ou morte. Na verdade é de vida, porque ele já não pode mais nos matar, né? Então, amados, é por isso que nós celebramos. O povo de Deus estava com o farol baixo. Estava, sabe, e agora? O que vai ser? Os homens do caminho de Emaús, né? Que vai ser? A gente pensou que Jesus ia resolver, mas nem Jesus resolve. O que vai ser?
E Jesus ali ouvindo aquilo, e ele ainda investiu 40 dias com a gente, com a humanidade, ensinando todas as coisas, trazendo mandamentos, trazendo esperança. Então, irmãos, é por isso que o Pentecostes é um dia especial para nós. É um dia que tem que se repetir todos os dias. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas, tem que estar em nós, para que nós tenhamos autoridade para testemunharmos as virtudes de Jesus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Espírito de Deus vai nos mostrando que nós estamos numa transição, que ninguém sabe quando vai acabar, quando vai acontecer a consumação dos séculos. Mas o Espírito de Deus, por mais tempo que isso passe, nos mantém confiantes, nos mantém iluminados pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, até que Ele volte. Porque à medida que Ele demora, muita gente cansou de esperar. Ai, será que isso não é lenda? Será? Será que existe Deus mesmo? Será que existe Jesus? Tem gente que acredita em tanta coisa, menos em Deus. E nós temos que ensinar aos nossos filhos, de geração em geração, a verdade da palavra. E o Pentecoste hoje nos mostra que o Pentecostes é para sempre. Jesus está conosco em espírito todos os dias, como Ele prometeu, até a consumação dos séculos. Decorrido muito tempo dessa experiência histórica e espiritual, a relevância deste momento não se perdeu para nós. Se nós pararmos para refletir um pouquinho, não precisa ser muito não, o contexto de conflito dos nossos valores cristãos com o sistema do mundo, o mundo de Madonna, permanece e está chegando ao fim, numa atmosfera de intensidade crescente, porque à medida que está chegando a hora da volta de Cristo, o pavor dos ímpios, o pavor de Satanás aumenta. Mas está chegando a consumação dos séculos. Babel está presente na grande confusão da sociedade pós-moderna, marcada pelo discurso enganador dos falsos profetas, que seguem em seu intento de matar Jesus, seus discípulos e seus ensinamentos, impondo a sua agenda pecaminosa por toda a terra, gerando muito medo, gerando tragédia, gerando desesperança e morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Espírito de Deus continua sendo derramado ainda hoje sobre os seus, a Igreja de Deus, e falando conosco em nossa língua, com a linguagem dos céus, cumprindo sua missão de consolar a todos os que sofrem, e tem muita gente sofrendo, converter as pessoas de todos os povos e nações, e nos ensinar tudo o que devemos fazer, porque vamos combinar que a coisa está tão complexa que às vezes a gente fica em dúvida sobre o que está certo e o que está errado. E é a palavra de Deus que vai nos iluminar neste caminho do vale da sombra da morte. Na unção do Espírito, e uns são e outros não são, somos tocados aí por todo mundo, onde quer que a gente vá, levando o Evangelho de Cristo a todas as nações, em nosso trabalho missionário, até que Ele volte. E Deus continua falando conosco, através destas manifestações da percepção de que Deus nos usa. A gente nem imagina. Ainda essa semana, nas férias, fui com a minha mãe provar que ela estava viva.
para não cortarem tem tanta fraude que tem que provar que você está vivo, para continuar recebendo a aposentadoria. Fomos lá na base, faz muito tempo que a gente mudou de lá. Um homem veio, deu um abraço da minha mãe, só faltou beijar o pé dela. Eu falei, deu a louca no homem. Aí ele falou, eu sou o sargento Molina. Eu falei, e quem é Molina? Eu fui seu aluno, eu tinha 20 anos. A senhora me deu aula, Deus usou a senhora para mudar a minha vida. Ela, é mesmo? A senhora lembra de mim? Minha mãe, que jeito? Não. Eu hoje estou com 77 anos, eu estava com 20 anos quando a senhora me deu aula. Eu falei, rapaz, brincadeira, né? Aí ele veio, levou na sala dos especiais lá da base aérea, a foto do meu pai e dele. Meu pai ensinou inglês para ele, eles foram intérpretes numa comissão americana lá, ninguém falava inglês, meu pai e ele foram os intérpretes. E esse homem estava numa alegria, e minha mãe nem lembrava que ela tinha feito bem a essa pessoa. Às vezes a gente não lembra, tem tanta gente que conhece a gente. Eu fui no cemitério, estava eu e minha mãe, não achava o túmulo de papai. Daqui a pouco, sai um rapaz de lá de dentro. Ei, coronel! Meu apelido era coronel, né? Me deu um abraço, o coveiro. Eu falei, oh, meu Deus, mas quem é você? Eu sou o Galão, você não lembra? A gente cresceu junto. Ah, Galão, muito bem. A gente não sabe, até no cemitério, o amor de Deus se manifesta. Nós éramos muito queridos para esta pessoa. Então, irmãos, isso é o Espírito que vai movendo a gente a fazer coisas que nossa tendência natural não permitiria, mas pelo poder do Espírito de Deus, Ele vai operando maravilhas e nós nos alegramos ao ver esse movimento, que às vezes dá até medo. Mas o Espírito de Deus, Ele tira o medo do nosso caminho e nos dá a intrepidez para sermos testemunhas fiéis, com alegria, até que tudo esteja consumado. Tem um cântico da minha juventude, que eu gostaria de encerrar nesta hora, de uma cantora de um movimento pentecostal chamada Alda Célia. É uma das mais conhecidas. E a letra desse hino, chamado Sala do Trono, começa com: o Espírito de Deus está aqui. Você crê? Amém. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os feridos e doentes, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. E essa presença nos faz contemplar a sua glória e majestade. Nos faz adorar em espírito e em verdade. Não apenas na superficialidade do átrio, não apenas aqui na terra. Eu quero ser elevado a adorador em outra condição. Eu quero te entronizar entre os querubins. Manifestou. A gente subir às regiões celestiais onde Deus tem nos colocado.